Mais um Raciocínios Rápidos. Gratidão na visão espírita. Esse é um tema belíssimo, essa é uma solicitação muito oportuna, muito importante. A gratidão é um tema interessante, um tema desafiante, um tema riquíssimo. Não é à toa que o espírito Joana de Ângeles escreveu uma obra sobre o assunto, Psicologia da Gratidão, uma das obras, inclusive, que faz parte da sua célebre coleção psicológica. A gratidão é um fenômeno muito interessante que não é muito examinado por nós. Talvez porque é uma experiência ainda que a maioria das criaturas ainda não vivencia de maneira plena, ainda não compreende de maneira plena. Somente os espíritos mais amadurecidos, mais evoluídos, vivenciam a gratidão de uma forma que a gente ainda não tem ideia. Porque a gratidão parece, aos olhos vulgares, aos olhos convencionais, uma espécie de agradecimento, de reconhecimento. A gratidão é isso, mas não é apenas isso. Isso é o superficial, que é que a gente compreende. Então a ideia de agradecer, alguns dizem, mas por que eu vou agradecer? Eu vou ficar elogiando Deus, já que Deus já é tudo. Para quê? Deus nem precisa no meu elogio. É uma forma de entendimento pequena da gratidão. E a gratidão entre os seres humanos? Que psicologia está por detrás dessa gratidão? Então, é um tema muito interessante, é um tema que a gente não vai esgotar num raciocínios rápidos, merece depois uma abordagem mais aprofundada, mas digamos que os elementos aqui mais importantes que a gente pode levantar é o seguinte: a palavra gratidão vem de gravia, ou gratus, que em latim significa graça. Ou seja, gratidão e graça têm a mesma raiz semântica e etimológica, né? Do ponto de vista de outras línguas, gratidão significa graça, o que é interessante, né? Alguns teólogos e religiosos consideram a graça e a gratidão um fenômeno só que com vetores direcionados em sentido oposto. O que é que isso significa? Que a graça é um movimento de Deus para a criatura e a gratidão é esse mesmo movimento da criatura para com Deus. Ou seja, enquanto a graça é de cima para baixo, a gratidão é de baixo para cima. É uma forma interessante de examinar. Mas, digamos que essa é uma análise, é uma visão teológica convencional. A gratidão tem muitas nuances mais do que isso. A gratidão normalmente é considerada, e nós consideramos assim, um sintoma de certa maturidade psicológica. Mesmo a gratidão superficial que a gente falou aqui, já é um certo indício de crescimento, de amadurecimento. Eu não estou me referindo aqui à gratidão de boca para fora, a gratidão das pessoas que falam gratidão, a gratidão das pessoas que agradecem apenas da boca para fora. A gratidão que é sentida é um sintoma de amadurecimento psicológico, de uma certa lente sensível para com a realidade que nos cerca e com as verdades espirituais que estão presentes em todas as coisas. Em palavras mais simples, o indivíduo que é grato, o indivíduo que tem gratidão, ele percebe o quanto ele recebe, o quanto ele é abençoado e que quase sempre essas bênçãos passam despercebidas pela maioria das pessoas. Então ele consegue ser reconhecido por isso e valoriza o benefício, reconhece o benefício que a vida lhe concede todo momento que quase sempre antes ele não se dava conta. Então a gratidão é esse fenômeno que faz com que ele tenha relações mais amenas, mais suaves, mais agradáveis. É uma percepção das coisas amadurecida, uma percepção das coisas mais sofisticada, mais refinada. O indivíduo que tem gratidão. Então, esse indivíduo, ele consegue perceber as coisas que lhe chegam gratuitamente, que ele nem dá valor. Por exemplo, quantas coisas estão funcionando aqui no meu corpo, de maneira a me manter saudável e que eu não dou valor. Sabe quando eu dou valor? Quando eu perco essas funções e estou no hospital, necessitando de cuidados, de recursos. E aí, quando a gente vai para o hospital e vê tanta gente que funções mínimas, a função digestiva não funciona, a função do aparelho excretor não funciona, funções básicas que a gente nem se dá conta e a gente percebe ali a carência dessas funções básicas e com as quais a gente é abençoado.
Estou falando de maneira humana, de uma maneira assim mais concreta, no sentido da nossa vida, no dia a dia, no cotidiano. A gratidão também tem a ver com esse reconhecimento, essa vibração amorosa e positiva quando nós recebemos uma bênção, nós fomos objeto de afeto de alguém e a gente então reconhece a gratidão. Porque a gratidão também é filha da humildade. Eu não posso ter gratidão se eu não tenho humildade, certa dose de humildade. Por quê? Porque para eu reconhecer uma bênção que me é oferecida ou algo maior que me chegou, eu preciso ter um certo nível de modéstia, né, para ressaltar uma qualidade alheia, algo positivo, ou quando é do divino, reconhecer que é algo acima de mim e que me foi oferecido aquilo, com o qual foi objeto de afeto, de consideração, de graça. Porque se eu sou muito orgulhoso, eu não acho que o outro está prestando nada para mim. De repente é até a obrigação dele, ele tem que realmente me servir. Né? E eu não valorizo as coisas positivas da vida. A pessoa que não tem gratidão, ela não consegue perceber as coisas positivas da vida que estão ao seu redor. Ela só consegue ver insatisfação. Então ela recebe o universo, o mundo, ela pode receber o planeta todo para ela e ela não consegue perceber e continua insatisfeita. A pessoa que não tem gratidão, ela sempre está insatisfeita. Então a gratidão é bom para o indivíduo, não é bom para o objeto da gratidão, nem é bom para Deus. Porque se o objeto da gratidão, isso é, aquele que fez o bem e espera a gratidão, já não está bem. Porque se eu faço o bem esperando que a pessoa tenha gratidão por mim, eu vou me magoar e vou precisar mais tarde de perdão. Então, a gratidão extrapola isso. Porque a gratidão vai me dar essa capacidade de reconhecer as coisas e vai me fazer bem. Da mesma forma, a gratidão minha não interfere, não altera a divindade. Não é bom nem ruim para Deus, mas é bom para mim, porque eu é que vou ter uma percepção mais positiva das coisas. O ser humano, que ele é grato, ele tem saúde psicológica. Né? Inclusive há pesquisas em psicologia clínica sobre gratidão. As pessoas que tendem a experimentar sentimento de gratidão, o quão elas são saudáveis ou mais saudáveis do que aquelas que não têm gratidão pelas coisas. Em alguns animais existe um vínculo, né, principalmente em relação aos genitores e à prole. Né? O ser humano que é ingrato, principalmente o ser humano que é ingrato em relação aos seus entes, aos seus afetos queridos, é um indivíduo que ainda está num primitivismo muito grande. É um espírito que quase sempre carrega uma dose de culpa e de presunção, de orgulho muito grande. E essa mistura de culpa e de presunção faz com que ele seja ingrato com as coisas e não perceba as coisas que ele está desperdiçando em detrimento de outras que não tem tanto valor assim, que ele coloca tanto valor. E é interessante porque na obra que eu citei, Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles cita, em algumas situações, o Santo de Assis como modelo de gratidão. É interessante Joana citar o Santo de Assis, porque aos olhos nossos, de seres humanos convencionais, Francisco tinha tudo para reclamar. Tinha tudo para se lamentar. As doenças físicas, as limitações orgânicas, os problemas que ele vivenciava na comunidade franciscana, a rejeição da população em geral em relação à sua vida de pobreza, de extrema humildade, o seu despojamento quase completo de coisas materiais onde não tinha nada. Ele tinha tudo para reclamar. Mas é porque o espírito maduro, à medida que ele evolui, ele experimenta ainda mais desafios, mas ele já percebe o quão grato ele é, porque ele percebe, para além das aparências, as verdades espirituais que estão por detrás do mundo material. Porque Francisco, por exemplo, é o exemplo máximo das dores, das dificuldades, e, no entanto, orando a Deus, cantando, né, elaborando hinos e canções de gratidão. Né? Quase sempre as suas canções, as suas orações franciscanas são de gratidão ao Senhor. Então é interessante isso, né? Há inclusive uma história famosa de Frei Elias, que mais tarde seria o seu traidor e o deturpador da ordem franciscana, que se aproximou dele, ele já em estado avançado da doença, cego, possivelmente com hanseníase, totalmente depauperado fisicamente, com o ventre inchado, né? Orando e cantando. E Frei Elias vai dizer: Francisco, as suas canções até nos perturbam, porque você nesse estado deplorável e cantando dessa forma, e ele teria dito, segundo a tradição, você não sabe a alegria que eu tenho de cantar e de falar sobre o meu Senhor. Então, quer dizer, é um espírito
com uma outra dimensão, com uma outra percepção, essa percepção de maturidade. Por isso que a gratidão é um sinal, é o resultado de uma maturidade. Aquele que tem uma gratidão profunda é porque já tem certo sintoma de certo crescimento, pelo menos nessa área. Certo crescimento de maturidade emocional, de ser grato com as coisas. Repito, não é a gratidão exterior, de eu agradecer externamente, mas de eu me sentir grato com a vida que me cerca.